Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Debates Olímpicos. Comigo, Luiz Henrique Rolim, e esse é um episódio mais do que especial, um episódio pós-Paris 2024, e eu não me aguento aqui já de falar quem são os convidados, mas antes estou aqui, obviamente, com ela, Bruna Leão. Oi, Bruna. Oi, gente. Estava morrendo de saudade, estou muito feliz com as presenças de hoje. Quem trouxemos aqui para o nosso podcast, Luiz? Não, eu acho que deixa os convidados se apresentarem. Vamos começar aqui pela minha direita. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Fernanda Fagiani. Oi, Fê. Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindas. Bem-vinda. Ela que está estreando, professora Alessandra Carton. Uhul! E aí, Ali? Oi, pessoal, sou a professora Alessandra Carton. Também faço parte desse grupo maravilhoso aqui. Bem-vinda. Estreia aqui, né? Maravilha. E ele, o nosso... Senior. Eu não ia dizer, mas já que ele falou... Eu assumo. Nelson Totti. Aí, do Oi. GPO PUC, RS. Feliz da vida de estar aqui de novo. Do GPO para o mundo. É isso aí. É o senior fundador. O senior fundador. E esse negócio de fundador tá um pouco complicado, porque sempre daí me remete à minha pessoa. Então as pessoas já estão vendo que eu estou chegando exato. É verdade. nessa faixa etária. É o tio. o tio de Paris agora. Tu Mas, viu? ô Luiz, deixa eu te lembrar uma coisa. O nosso Fala. podcast, que é produzido pelo GPO, aqui da PUC, Grupo de Pesquisa e Estudos Olímpicos, faz parte de um projeto chamado PUC Olímpica. Esse PUC Olímpica ficou bonito mesmo. E vamos começar direto, porque a gente tem muita coisa para falar. A gente Muita. tem um Paris inteiro para comentar aqui. Eu, a Fernanda e o Nelson fomos a Paris. A Bruna e a professora Alessandra ficaram aqui, mas a gente tem muitas coisas para falar, tanto para quem ficou, tanto quem foi. E, Bruna, tu quer começar com as perguntas? Eu começo. Podemos começar. A gente vai ter, então, nesse bate-papo aqui, um prisma de quem viveu os jogos daqui e quem viveu os jogos de lá, né? Boa. Então, para começar... Olha, eu acho que eu vou começar assim, que a Milena não tá aqui, mas Ai, ela querida. fez a nossa pauta. Obrigada, Milena. Eu vou perguntar assim, vamos começar com algo que é bem interessante. Uma palavra para definir Paris, a tua experiência, Nelson. Uma só, hein? Uma só. Já vão pensando vocês. Fantástico. Fantástico, ótimo. Vai, Alessandra. Très bien. Tá vendo? Ah, agora tá ficando difícil porque vai acabar o vocabulário. Vai, Fernanda, tua palavra. Emocionante. Ih, era a minha. E a tua? Não, pode ser também pertencente. Boa, a minha é inovador. Eu acho que foi uns jogos inovadores em vários sentidos. E também, acho que para mim o que ficou mais marcado foi, desde a cerimônia de abertura, inovaram, né? Pediram tanta chuva que ela veio. Mas vamos começar com perguntas. Eu acho que aqui, pessoal, a nossa dinâmica não vai ser assim um para um. Acho que a gente coloca uma pergunta e aí a gente vai conduzindo, colocando pra gente comentar um pouquinho cada um, porque todo mundo tem uma experiência que viveu. Eu acho que... Sim. Luiz, eu acho que essa eu faço para quem viveu lá, então, né? Já que vocês visitaram Paris. Eu faço parte das respostas. Claro, né? então Vamos, lembrando que os nossos convidados são todos profs integrantes do GPO, do grupo de pesquisa. E então a minha primeira pergunta para quem participou presencialmente dos jogos é: o que vocês acharam da estrutura dos jogos? Atendeu a expectativa de vocês? Vocês esperavam alguma coisa diferente? Vocês se surpreenderam com alguma coisa? Como é que foi a experiência vivida de vocês em loco? Vamos lá, eu até tenho a referência da Rio 2016, né? A gente esteve lá junto também. E, claro, em termos dessas estruturas que são construídas, ainda que temporariamente, tá tudo ok, funciona. O problema é a velha Paris. Né? Então, muitas vezes, a questão da acessibilidade, por incrível que pareça, nós estamos falando de primeiro mundo, era bastante complicada para pessoas de mais idade. Não é o meu caso ainda, para deixar bem claro. Mas assim, pô, não tivemos que carregar ele no colo nenhuma vez. Às vezes não tem escada rolante, às vezes é escadaria e muita escadaria, muitas ladeiras. Nós estamos falando, né, para os metrôs, por exemplo, algumas às vezes não tinham, algumas não funcionavam. Isso acontece.
né? Fora o fato de que a cidade tinha alguns pontos que estavam sem acesso, então tu tinha que fazer volta. Então, essa questão do deslocamento sempre muito pesado, considerando ainda verão em Paris, calorão, tudo faz parte, é normal. Mas eu acho que teve esse aspecto crítico que faz um contraponto, por outro lado, que é o grande destaque talvez, é a combinação, né, de todas as estruturas esportivas com aquela beleza natural. Eu digo que não é natural, porque são construções, né, são obras, mas natural de Paris, né? Paris é um museu ao ar livre, né? Então ter aquelas grandes estruturas esportivas associadas a esses espaços emblemáticos da cidade foi para mim o grande diferencial. Uau! E o pessoal sempre pergunta, Fê, e aí como é que foi, né? Eu acho que é uma das perguntas que a gente mais responde agora, como é que foi lá? Daí eu sempre começo a minha resposta assim, uma coisa é tu fazer uma grande viagem pro exterior. É algo já muito legal. Aí depois essa viagem ela é para Paris. Então é muito legal. Daí depois essa viagem ela é uma grande viagem para Paris durante os Jogos Olímpicos. Realmente. Então é bem isso que o Nelson falou. Quando a gente chega lá e vê aquelas estruturas esportivas junto da torre, junto da uma ponte, junto a um palácio, a gente fica, meu Deus, como é que eles fizeram isso? E ficou muito legal. Da minha parte, só um ponto que chamou a minha atenção, porque eu cheguei um pouco antes, foi o debate do Rio Sena, né? Assim, porque para mim é uma estrutura que foi pensada e que realmente ela ficou devendo nesse sentido. O projeto ele foi audacioso, mas ao mesmo tempo ele, na parte esportiva, complicou bastante os atletas, a performance deles, porque realmente choveu bastante e lá a questão da água que indo direto para o Sena não contribuiu para a despoluição dele. Então essa estrutura ficou devendo, mas de resto concordo com o Nelson, acho que foi maravilhoso assim, a organização. Bom, eu tive a mesma impressão assim que vocês. Eu também me encanta muito Paris, né? Tive a oportunidade de já estar lá em outros momentos e acho que superou minhas expectativas em termos de ter essas grandes estruturas organizadas e pensadas para os jogos, próximo a esses monumentos assim lindos, né? Que por vezes me percebi lá, às vezes nem olhando para os jogos, não sabia se eu olhava para o jogo ou se eu olhava para a estrutura, para a Torre Eiffel na minha frente, enquanto estava lá assistindo o vôlei de praia, por exemplo, né? Então isso foi muito encantador, né? Mas também me fez pensar muito na questão da acessibilidade. Eu acho que a gente até discutiu um pouquinho isso enquanto a gente estava lá, né? E me fez também pensar, e estou louca para poder ver como é que vai ser os Jogos Paralímpicos que logo estão aí, né? Chegando na próxima semana. Então essa questão da acessibilidade lá, túneis imensos, muitas escadarias, espaços que por vezes são muito estreitos, assim, né? Nos fazem pensar sobre todas essas questões que a gente vem também discutindo socialmente, né, atualmente. Então acho que foi muito encantador, foi muito bacana. Eu não sei vocês, claro, né, da televisão às vezes fica um pouco distante, né, só corte, enfim. Não sei se chegou, assim, qual que era a notícia que vocês mais viam pré-jogos, assim, não sei, Ali. Eu acho que jogos bem inovadores, concordo contigo. Eu acho que começando por uma cerimônia que passava pelo Rio, que, né, ao mesmo tempo que o telão passava uma coisa e eu via um outro atleta ali no barco, eu acho que isso já se falou que seria inclusivo e depois a gente também avaliando viu que não seria tanta inclusão assim, ou tantas possibilidades de colocar o máximo de pessoas assistindo, né, esse evento. Claro que para nós aqui a gente poderia ter uma visão bem melhor. Eu acho que os pré-jogos foi isso. E claro, para nós aqui no Brasil, a gente também tinha uma relação com o COB, então uma preparação diferente, uma organização, um investimento, um estímulo. Então acho que isso também apareceu para nós aqui. O meu pré-jogos foi basicamente o Instagram do time Brasil. Eu acompanhei por lá as notícias e os atletas. Isso aí, durante. Saiu bem. Botei na mesa. A pergunta dele foi como foi a preparação, os pré-jogos. E eu tava... O Luiz estava lá. E eu tava numa temporada de trabalho, então TV eu não conseguia ver tanto, mas fiquei ligada nas redes sociais e utilizei esse meio para
Não, e acho que esse foi o ponto inovador também para mim, né? Sim. A questão da transmissão, pelo menos no Brasil, né? A gente teve, né, um streaming muito forte com a rede lá do Cazé. Então, isso foi muito forte e acabou que muita gente, acho que começou a seguir atletas. Isso foi um movimento muito bacana, muito interessante que a gente viu, né? Já entrando assim na parte dos jogos, mas falando da cerimônia, eu acho que a gente deu um ponto que a gente precisa comentar. Eu tomei um banho de chuva, obviamente, e eu acho que o que a Alessandra está trazendo foi algo que também gerou um pouco assim de ansiedade em todo mundo, porque o que se falava era que seria uma abertura fora do estádio, e realmente foi, mas que as pessoas conseguiriam assistir ela. E realmente, eu pelo menos fui com essa expectativa, né? Que a gente ia chegar lá, bom, né? Talvez tenha uma parte de segurança, mas vai ter uma areazinha ali que a gente vai conseguir assistir. E no fim, acabou não, né? Obviamente, por questões também de segurança, foi muito limitado. Nelson, eu quero que tu conte a tua experiência da cerimônia de abertura. Uma experiência molhada. Diferenciada, molhada. E de novo eu faço o ponto de referência também os Jogos do Rio. Eu assisti num lugar super privilegiado lá no Maracanã, e aí com a expectativa de ser na rua, um troço diferente, a minha expectativa estava lá no teto, né? Lá na torre. Na torre. E aí, claro, a gente ainda não sabia se ia rolar ou não ter algum acesso mais privilegiado. Mas ao final conseguimos um local bem bom para assistir, e o problema é que no momento que a gente entra nas arquibancadas ali para sentar, começa a cair o mundo, literalmente, e durante toda a cerimônia não dá trégua, choveu todo o tempo. E não adianta dizer, mas a Torre Eiffel estava ali. O perrengue chique que eu falo. Tá o Senna a poucos metros de ti, tudo maravilhoso, mas tu tá abaixo d'água, literalmente, sem parar. Não tinha cobertura, não tinha nada. Tinha capa. E, sinceramente, me chamou a atenção. É que nem quando o teu time já está no segundo tempo, teu time está perdendo, o pessoal começa a ir embora do estádio, não é isso? E o que aconteceu foi isso. A cerimônia ainda não estava nem na metade, o pessoal começou a ir embora. Muita gente começou a ir embora, porque não tinha onde se esconder. Isso é verdade. E a chuva estava pegando mesmo. Então, teve um pouco disso. Tá, esse é um lado, né, que prejudica um pouco a tua avaliação, não adianta. Né? Mas, por outro lado, óbvio, né, tu tinha aquele cenário ali, tu tá no Sena, não é o Sena, não é a água passando ali que é bonito, não é isso, mas é um rio histórico para a história da Europa, né? Não é da França. Então, tem aquele simbolismo todo, e a Torre Eiffel literalmente ali, né, na tua frente. Então, como a Fernanda tinha comentado antes, tu não sabe para onde tu olha, né? São muitos estímulos, mas a cerimônia em si, a única coisa ao vivo que tu assistia era o desfile dos barcos. Sim. Onde passavam as delegações, que para mim é a parte menos interessante da abertura. Sim. E todo o resto do show, espetáculo, essas coisas, passavam num telão. Então, isso eu assisto em casa. Sim. Né? Então, e seco. E seco. Então, houve um misto de emoções. Né? Então, claro, eu estava com um estudante do grupo, estava com colegas importantes da área olímpica. Então, tá ali com eles... também, então, vamos lá, né? Se é para estar na chuva, vamos se molhar, literalmente. Mas pelo menos tu tá na companhia de pessoas que te dão algum sentido para estar ali, mas Sim. É isso. Mas eu gostaria de dizer que eu fiquei emocionado, que nem eu fiquei na Rio 2016. Eu gostaria de dizer, não consegui ter tempo de ficar emocionado, só Sim. molhado. Sim, porque as lágrimas, elas eram... Era chuva. E se escorressem, seriam de decepção, de tristeza, de não poder desfrutar daquilo a pleno. Não poder estar em casa, né? De não poder estar pleno ali, né? Porque é uma experiência que não volta, né? Eu não vou estar de novo em Paris 2024, foi uma vez. Acabou. Exatamente. E o mais legal é que aqui nós estamos em 5 pessoas, 3 pessoas que foram a Paris, mas provavelmente não, com certeza cada um teve uma experiência com a cerimônia de abertura. Sim. Ali, onde que tu assistiu? Tu lembra?
Não assistiu. Vocês... Tu tem que lembrar. Corta. Não, eu tava trabalhando, né? Sim, tava dando aula. Não tava dando aula. Substituindo o Nelson. Tava substituindo os colegas. Os 3 colegas que foram pra A Paris. gente tem que segurar a bronca. Vamos fazer uma reverência, professora Mas Alessandra. Palmas. Nessa hora que a gente valoriza ó, os o computador colegas. tinha 2 telas, mais ou menos É um assim, trabalho né? em equipe. Um funcionava, assim, aparecendo o que tava acontecendo, não só na Sim. cerimônia. E o outro atendia, daí sai correndo, vai lá, atende o Sim. aluno e volta. Então foi assim, não foi pleno. Não, mas eu também não consegui assistir tudo e ainda era no escritório ainda. E vocês? Eu tenho 2 bastidores que eu preciso contar Vai da cerimônia? da cerimônia. O primeiro, ele é relacionado ao que a gente também vai falar aqui, da nossa experiência acadêmica, dos eventos pré-jogos que o grupo participou, enfim, que foi em Besançon. E lá a gente encontrou um psicólogo do esporte, o Gilles Lecoq. Lecoq. E ele, né, depois que a gente conversou, né, o pessoal pediu para ele dicas. Onde assistir a cerimônia de abertura? Pô, vamos perguntar para vocês. Melhor referência. Aí ele, não, me dá o e-mail que eu vou mandar um e-mail dizendo aonde que são os locais. Não, a gente... deixar E registrado. perguntou onde vocês estão, qual é a localização de Isso. vocês para eu poder ver algo que seja Próximo e tal. E a gente, pô, beleza, estamos super Estamos agora. salvos. Estamos salvos. Aí chegou o e-mail. Chegou o e-mail. Aí a gente olhou o e-mail. A primeira dica, onde assistir. Número 1. Se você tem uma boa televisão e um bom sofá, fique em casa. Não tem mais nada francês do que esse humor, né? Ele já sabia o que ia acontecer. Então, assim... E aí, de psicólogo para psicóloga, eu segui o conselho. Mas tá Fiquei certo. em casa. Tu te economizou, né? Nessa Bem experiência sequinha, emocional. mas Bem preocupada. Bem sequinha, mas preocupada porque eles estavam lá e a chuva não parava e eu só pensava neles tomando banho de chuva. E eu bem sentada no sofá, com a televisão ligada, assistindo jogos e um bom do croissant que eu comprei, assim, ela pra eu se poder... preparou. Ela eu fez. me preparei. Eu queria dizer pra ela ficar com inveja, que eu tava na frente, mas ela tava em casa, seca, comendo coração. Pelo menos com... E Nelson, por alguns instantes, tu queria estar junto com ela, né? Totalmente. Não, o engraçado era isso, que a Fernanda mandava mensagem, gente, tô aqui emocionada, e foto e mensagem emocionada e a gente encharcado. Nada, Tá vendo? Porque a gente não conseguia Exatamente. ver nada de interessante. Nos compartilha, por favor, essa emoção. Olha a Lady Gaga, meu Deus do céu. Onde? No telão. Olha a Celine Dion, eu tô em Paris, do tamanho de uma pulga. O piano lá no Senna, tocando Claro. Imagine, que foi pra mim lindíssimo. claro. Os pontos Só tu mais que assistiu. Mas tu sabia que Na seria no íntegra. telão. Era na tela da televisão. É. Eu não. Ai. Não, aí teve isso. A minha parte, eu fui numa área que, tipo, como se fosse uma fan zone, sabe? Então, ela era FanFest. FanFest. E aí ela era reservada para quem tinha um acesso, era gratuita, mas tinha que ter feito um acesso anterior. E tinha bastante gente. Então, ao mesmo tempo que ela era gratuita, obviamente tinha muitas pessoas. E eu conseguia ver o Senna, assim. Ele tava lá, só que tinha uma multidão na frente dele. Então eu não conseguia assistir também os barcos, ou enfim, o que passava lá. Mas aí tinha telões, tinha, né, uma parte ali de alimentação que tava bacana. E eu acho que seria uma atmosfera muito legal se não tivesse chovido, né? Então, obviamente, eu não tinha capa, eu não tinha guarda-chuva. E aí chegou um momento que não tinha como mais. Eu falei, desculpa, Adiós. Paris, desculpa a todos, mas eu vou partir. E aí fui me encontrar com a Laura que estava junto com a gente, a Laura House, formada em psicologia aqui, do grupo de Integrante do pesquisa. E ela estava num local lá, num restaurante, bem, né? Aí eu cheguei, não, eu vou lá, porque as estações estavam todas fechadas e a única que eu tinha acesso dava aonde ela estava. Então não tinha nem como chegar em casa naquele horário. Daí eu fui direto para lá. Cheguei lá, todo mundo no bar, todo mundo seco, ia chegando encharcado, né? Mas aí foi muito interessante porque deu para entender bem o significado da cerimônia para os franceses, porque só tinha praticamente francês e a gente via a emoção deles a cada parte, a cada cena, né? Principalmente quando entrou a Celine Dion para cantar. Então aquilo foi realmente uma comoção. E eu percebi isso, que a cerimônia ela foi feita muito pensando
nas pessoas da França, nos franceses ali, os debates deles, né? E até isso gerou um pouco de controvérsia, as pessoas não entenderam algumas partes, principalmente da parte cultural. Mas eu acho que esse foi, para mim, um ponto muito legal também de estar lá, né, presente com as pessoas, aí tu conseguia entender melhor realmente o que elas estavam sentindo. Então agora já vou puxar para o assunto dos eventos que vocês participaram lá. Vou começar perguntando para a Ali e para a Fernanda, que a Ali fez mais parte da preparação aqui, a Fernanda representou lá. Então como é que vocês organizaram com os alunos, com o estudo de vocês? Se quiserem falar um pouco da linha de pesquisa e como vocês deram andamento para a experiência lá. Bora? Bom, acho que essa é uma pesquisa que é muito bacana, né? Acho que isso é o que é mais importante, porque é uma relação que a gente estabeleceu com o Comitê Olímpico do Brasil, né? E isso acho que é ímpar, e tendo a possibilidade de incluir vários alunos, né? E a Laura como diplomada também, que foi acompanhar depois do evento, e ter essa possibilidade, né, de ampliar os nossos horizontes. A nossa pesquisa, claro, ela teve o seu início há uns 2 anos atrás, né, Fê? Isso. Mais ou menos, com os atletas que poderiam estar nos Jogos, não necessariamente estariam em Paris, mas que a gente fez uma coleta para validação de instrumentos. Sobre saúde mental. Sobre saúde mental. Mas ela repercutiu tão positivo nisso, né, que a gente estava presente também nos Jogos avaliando, né, os atletas, a saúde mental e como é que seria essa matriz de risco nesse momento. Então, acho que o fato, né, vamos pensar lá o início, que é a tua pergunta, como é que a gente se preparou? Acho que vem questão relacional, umas questões de gestão, de organização, essas possibilidades que a gente teve com o COB para validar esse instrumento e poder depois estar lá dentro dos Jogos, literalmente. Então, e com as bolsistas nota 10, né? Acho que foi super bacana o trabalho delas, super engajadas. A gente, 4 bolsistas já, vamos pensar, né? Porque, passaram pelo projeto. Passaram pelo projeto. 2 estavam atuando diretamente com os atletas que estavam nos Jogos e já tinham atuado 4 delas, né, nessa pesquisa de validação. Todas da psicologia são. Todas da psicologia. Quem são as meninas? Laura Neuhaus, Bianca Milan, A Fernanda Madalosso e Juliana Afafo. Boa. Nossa, obrigado para A elas. gente teve a Marina Senna também, né? Aí a Marina também. E teve a Laura Salgado também. E teve a que Laura Salgado, que era da pós, né? Isso, que formada em psicologia. em alguns dos momentos, mas que a gente teve diretamente as bolsistas, as 4. E claro que teve a integração de outros profissionais também. Os profissionais e outros alunos também. Então, acho que... E aí foi no evento em Besançon, né, Fernanda? Isso. Daí, dando sequência a isso, né, a gente levou esse trabalho, então, para o evento lá em Besançon, para apresentar esse processo aí, o processo inicial, que foi o processo de validação, né? A gente traduziu e validou o instrumento. Então, a gente apresentou esse processo de validação lá, que também repercutiu super bem, assim, na sala que a gente estava apresentou eu e a Laura, né? E repercutiu bem lá. O Luiz estava lá conosco também, estava lá, né? estava lá Estava de... filmando. Estava lá de media manager delas. Exatamente, maravilhoso lá, nos acompanhando, nos dando um apoio moral. E aí também acho que repercutiu bem legal, assim, porque também ficaram interessados, mostraram-se super interessados no pós, né? O que vai acontecer depois dos jogos, todo né? Mundo tá perguntando tá todo mundo perguntando isso, né? Ainda não sabemos, então não temos resposta para isso, mas a gente espera que isso tenha bons frutos ainda, que a gente consiga seguir pesquisando, né, e trabalhando dentro dessa área, que foi também algo que super em alta e chamou bastante atenção, né, de tantos relatos entre atletas ao longo dos jogos, né? Sim. Então acho que combinou super bem. Eu fico imaginando a repercussão que deve ter tido para as alunas e alunos do curso de pós-graduação em Psicologia do Esporte, que tu e a Alessandra coordenam. Sim. Imagino que tu, na aula que tu deve... Acho que foi semana passada, né? Que esse aula. Final de semana Imagina passado. Esse povo deve ter vindo abaixo. Foi muito legal, assim, porque eles estavam super... Eu preparada para falar de desenvolvimento humano e a primeira eles aula não foi nem aí. Foi só Paris. Eles querem saber dos jogos. Treinamento olímpico. Treinamento olímpico. Exatamente. Não, se eu fosse aluna, era isso que eu ia perguntar, né? E aí eu aproveitei até na aula para começar essa disciplina apresentando o trabalho que a gente levou para lá, para contar sobre o trabalho um pouco. E a gente foi discutindo todos esses pontos que foram aparecendo aí
de saúde mental ao longo dos jogos, né? Então foi muito bacana também, a repercussão foi legal aí, e também entre os alunos de graduação, né? Assim, claro, que os alunos vêm te viu nas perguntado, palestras, assim, né? É até estranho que as pessoas, tu passa e as pessoas assim, tu tava em Paris, como é que foi em Paris? Tu te sente assim, Famosa. meu Deus do céu, como é que sabem? Eu não contei nada pra ninguém, como é que Tu postou. como é que sabe? Não, é que na verdade tu tava no Instagram do Luiz, né? Aí o pessoal... Não, GPO. Mas, Nelson, e da PUC Olímpica, enfim, mas essa questão da saúde mental é interessante porque pensava que era um tópico de Tóquio, né, de 2021. Só verdade. Que agora Em a gente ascensão percebe total. que é um tópico que já deveria ter sido, né, há muito tempo, e agora, obviamente, está mais no holofote. Tóquio levantou. Exatamente. Paris cortou, porque É. daí veio todo o pessoal dizer, se não Exatamente. fosse a psicologia do esporte, Exato. se não fosse meu terapeuta. Mostrou o resultado, né? O resultado Exatamente. desse trabalho a longo prazo que teve o boom lá em Tóquio, e o quanto o trabalho realizado, o treinamento em 4 anos trouxe resultados bem positivos. 3, na verdade, ainda por cima. Exatamente, 3. Trouxe resultados aí bem legais, assim, para a área, para os atletas, né? Sim, e olhar para o treinamento Só um parênteses, de uma forma quebrando mais o ampla, protocolo, Bruna e Luiz. Pô, parabéns vocês duas. Não, A equipe de trabalho de vocês, de fato, de tudo que nós fizemos, foi o que mais repercutiu e mais gerou impacto diretamente nos jogos, porque os nossos atletas do Brasil passaram pelas nossas mãos, muitos deles, mais da metade dos que estiveram em Paris passaram pelas nossas mãos. De alguma forma a gente também participou disso. Então parabéns, Fernanda, Alessandra, todas as meninas mencionadas aqui. Ao grupo, né? Um orgulho gigante aí pelo trabalho que vocês fizeram. Nelson, aproveitando, se tu quiseres falar um pouco desse evento que aconteceu antes e também falar da tua linha de pesquisa dos Olympians. Os eventos, assim, é o momento de é que nem a gente treina e tem a hora de jogar. A hora de jogar é quando a gente apresenta nos eventos, né? Então, teve aí a apresentação da Fernanda, da Laura, e além do Luiz, que apresentou, mas aí já, né, sozinho, na condição de pesquisador, e teve o William com o Christian apresentando o trabalho do Olímpia, que fala justamente quais deveriam ser as características de um atleta olímpico, né? Porque o movimento olímpico, diferente de qualquer outro esporte não olímpico ou de outros eventos não olímpicos, vem carregado de uma mensagem de valores, né? Mas a gente percebe que nem todos os atletas estão comprometidos com isso. Então, por que eles têm que levar um nome de Olympian que, na sua teoria, seria aquele que não só participa dos Jogos, mas carrega consigo a mensagem do olimpismo? Então, essa foi a discussão. Também teve uma repercussão importante. Legal. Eles apresentaram também num espaço privilegiado, porque estiveram no auditório principal, com os principais palestrantes e pesquisadores do mundo que estavam lá. Foi super bacana também. E eu acho que só para destacar também o segundo evento, que é a reunião dos Centros de Estudos Olímpicos. O GPO teve um protagonismo importante desde a preparação do evento, já que eu fazia parte da comissão coordenadora do evento, mas depois o protagonismo durante o evento, onde os nossos pesquisadores todos tiveram como relatores de grupos e utilizando, inclusive, como um bom exemplo, uma boa prática de aproximação institucional, que foi o nosso exemplo do trabalho da saúde mental, justamente por relacionar, então, a pesquisa e aponta lá o Comitê Olímpico e seus atletas. Então, esse exemplo que nós demos também para outros centros do mundo inteiro foi, para mim, um outro grande destaque aí dessa participação acadêmica. Eu tô aqui para falar as coisas que eles não falam, né? Então eu já tô percebendo isso, que eles estão super quadradinhos. Tô mas só esperando. Mas Vai. eu vou só dar um Tem a bastidor. tua parte também, né? Aliás, tu tava presente lá também. Eu sei. Será que meu nome foi? Vou mandar um WhatsApp pra ele. Não foi. Mas o que acontece é que eu tive o privilégio de apresentar no auditório e coordenado por um professor muito renomado globalmente, experiente, um cara que é uma referência no mundo dos estudos olímpicos, que foi o professor Nelson. Palmas! E aí, mas assim, é muito interessante isso, porque às vezes, e eu falo isso sempre, porque a gente no convívio diário aqui no campus, com os nossos alunos, na sala de aula, essa relação, principalmente curso de educação física, a gente tem de aluno, professor próximo,
às vezes diminui um pouco, e diminui aqui não no sentido negativo, mas no sentido de autoridade, o quanto, por exemplo, o Nelson representa para os estudos olímpicos. E aqui eu vou ter que fazer essa referência, Nelson, porque realmente tu és uma referência, não só para nós, mas dentro dos estudos olímpicos, não só como um dos líderes do GPO, mas também como presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, como vice-presidente do Comitê Internacional Pierre de Coubertin. Então, graças ao Nelson, a gente conseguiu muita coisa, inclusive entrada na Casa Brasil na inauguração VIP. Não, isso aí foi o auge. Vamos ficar só na Casa Brasil, por favor. Isso foi o auge do auge. Pra quem acompanhou daqui, o dia que vocês postaram entrando na Casa Brasil, parecia gol do Brasil. Muito legal. Então, realmente, é diferente quando a gente está num evento aqui, em que o Nelson, né, a gente tem a nossa relação já de muito tempo, que ele... Quantas mesas eu coordenei dele, ou ele coordenou a minha, mas ali foi super simbólico também, representativo, tá ali o Nelson como um representante, e eu apresentando também a pesquisa sobre legado intangível dos Jogos Rio 2016, que a Bruna foi, né, por bastante tempo. 2 anos. A monitora. Monitora? Bolsista, Luiz. Desculpa. Monitora de disciplina. Eu tô com as monitoras da formação pessoal na minha cabeça. Que eu também fui. Exatamente. Mas então eu não errei. O título estava certo. O título estava certo, só a sequência que não. Isso. Mas enfim, então foi super interessante, apesar de teve alguns contratempos com relação ao tempo, mas aí claro, com a experiência a gente já está um pouco mais acostumado a se adaptar a situações de trocas de salas, enfim, que também acontece nos eventos internacionais. A gente pensa que tudo funciona perfeito, a gente também aqui estava a dizer que as coisas também acontecem de forma, às vezes aqui os nossos eventos, Salão de Iniciação Científica, tem uma organização muito melhor, impecável, quando a gente vai também para eventos internacionais. Então, saudação para o pessoal do CEPUC, que organiza os grandes eventos da universidade, que são impecáveis. Show. Mas assim, eu acho que vamos entrar naquilo que as pessoas... Momentos marcantes. Vamos ver. Momentos marcantes. Momentos marcantes. Momentos marcantes. Essa é a pauta agora. O momento marcante... Tu também vai falar o teu. Fala tu então, qual é o teu momento marcante? O meu momento marcante foi o ouro da Bia. Porque eu tava almoçando com uma amiga minha. Foi uma das únicas oportunidades que eu pude ver junto com outras pessoas. E acho que esse é muito o espírito dos jogos. E ela também é educadora física, então tinha todo um contexto. Pra mim foi um dos momentos mais marcantes. O legal dos jogos pra mim é isso, né? As pessoas nunca ouviram falar na Bia. Nunca nem sabem qual é a regra do judô. E aí a gente já tava lá chorando, vendo a TV chorando. O impacto que tem essa representatividade de um atleta, né, carregando ali, né, simbolicamente as cores, essa identificação que a gente tem. E aí acaba que tu tá ali, tu abraçado, torcendo, valeu! Mas acho que, e realmente, né, a Bia foi algo bem emocionante. Foi depois, muito emocionante. O vídeo do marido dela, depois das redes sociais, foi muito melhor. E ela ligando pra família também, foi bem legal. Aliás, teve uma coisa que mantiveram de Tóquio que foi bacana, que foi aquele momento do atleta com a família, logo depois da competição. Isso é de Tóquio, né, que a gente não teve, né, público. Isso. E ali eles criaram esse momento e ficou pra essa edição, ficou bem bacana. Fala, Fernanda, teu momento marcante. Teve alguns momentos marcantes, mas eu queria associar o meu momento marcante com o que tu estava falando antes, das experiências que vocês tiveram lá, que nós tivemos, né, no Casa Brasil? Não. Também, mas nos eventos que nós fomos em Besançon e lá em Lausanne também, que para mim foi muito marcante e muito emocionante, depois de tantos anos escutando o Nelson e o Luiz falarem sobre o Museu Olímpico, o Comitê Olímpico Internacional, e poder estar lá com eles e ver os olhos dos dois brilhando, aí o meu brilhava junto com eles, assim, foi muito emocionante, assim, tá com o grupo, porque foi também
foi a primeira vez, né, Nelson? A gente estava falando lá. Foi a primeira vez que eu fui, né? O Nelson já foi, o Luiz já foi, mas juntos, né? Era o primeiro momento que o grupo, que tinha uma representação, assim, em forma de grupo do GPO. E pra mim isso foi super marcante. Eu fiquei muito feliz, assim, de poder estar lá junto com vocês, escutando vocês falarem. Eu sempre escutava aqui, né? Desde de aluna, né? Quando eu era aluna na graduação. Era isso que eu queria trazer do contexto, que vocês dois foram alunos do Nelson. Fomos alunos do Nelson. E a Prof. Ali entrou eu fui aluno da professora Alessandra. Vamos deixar isso bem claro. Eu fui aluno da... Não parece. Esse lado tá os alunos. Os alunos. Monitora. Mas não chame ela de senior, por favor. Eu assumo, não tem problema. Então, assim, esse momento foi muito legal. E no Louvre, com eles dois, é um show à parte. Como assim? Porque eles sabiam tudo da história. Do Louvre. Porque então, tinha a exposição do Olimpismo, né? Tinha a exposição do Olimpismo e também depois a gente foi lá foi na coleção grega. Então, eles iam trazendo todos os detalhes, assim, e acompanhar junto com eles. Guias particulares, Então, pra mim, isso foi super emocionante então, também. Lausanne e o Louvre foram os seus momentos mais marcantes. Vários, né? Ok. Não, mas esse de grupo realmente foi especial. Foi especial. Assim, só para contar um bastidor desse, a gente foi lá no Centro dos Estudos Olímpicos, no Arquivo Histórico, e eles deixaram lá preparados uns documentos lá escritos, e aí era a carta que o Pierre de Coubertin, inclusive eu vim até de Pierre de Coubertin hoje. Mostra pra câmera. Olha o que os jogos não fazem, né, Nelson? Foi um presente que eu ganhei essa camiseta. Foi um presente da diretora do Centro dos Olímpicos. Então, e aí quando eles viram a carta, era o Nelson pro Christian. Christian, foto. E era foto de tudo, porque... E sabe quando tu tá tão, assim, eu não posso perder nada desse momento. Então era essa sensação que a gente tinha. Tinha que fazer tudo isso. E aí, claro, toda a visita foi muito especial mesmo. Muito mesmo. Bom, fala, então Nelson. O Luiz já respondeu. A Alessandra falou primeiro. Não, eu tenho vários. Vai, Ali, então. Mas eu acho que foi marcante vê-los nas redes, as mensagens, WhatsApp. Foi. Porque era uma felicidade. Tava assim... Parecia algo muito diferente. E eu conheço eles há bastante tempo. Pra dizer, brilhava os olhinhos, assim, né? E aí tinha alguns vídeos. E aí mandavam, às vezes, especial. Pra dar mais inveja branca, né? E aqui tem uma foto que são os três, assim, olhando lá em Lausanne. Aquela foto também me emocionou. Não, todas, assim, não dá pra dizer que só... Lausanne foi especial. Acho que ali as imagens todas foram muito especiais. Porque acho que era uma oportunidade de grupo. E que a gente fala tanto e eles conseguiram realizar. Então, me marcou foi ver o grupo à distância, assim, e com uma... Ai, por que eu não tô lá? Por quê? Mas foi muito lindo. Viver junto. Que legal. Não, e tem uma questão, né, Nelson? Porque eu acho que o ponto é realmente esse. Pô, quantas vezes nas viagens que a gente tem a oportunidade de fazer é também o fato de... tu tá lá e tu tá sozinho às vezes. Sim. Né? Então, pô, quantas vezes eu imaginava, pô, tinha que estar com o Nelson aqui, pô, tinha que estar com o grupo, tinha que estar com a Fernanda, tinha que estar com as pessoas. Daí tu liga pras pessoas, né? Aí eu ligo. A gente manda mensagem, a gente liga pra manda retribuir vídeos, fotos, esse carinho, essa coisa que a gente tem. Eu não sei, Nelson, eu tô aqui pensando, por isso eu vou passar pra ti aí o teu momento. Não, eu, na verdade, vocês tinham pedido um destaque, mas aí as coisas foram acontecendo, eu fiz também uma reunião de coisas, né? Eu queria destacar 3, né? Então eu começo pelo mais óbvio. Para mim, realmente, embora os jogos fossem em Paris, né? Besançon foi é quando eu consigo, fora do Brasil, apresentar meu time para o mundo. Que demais. Né? Então, e com a segurança e a tranquilidade de que eu não precisava me preocupar em mostrar o meu grupo, porque a gente tinha se preparado para isso, é uma história longa que a gente vem construindo. E, de fato, cada participação do grupo, cada menção, cada comentário me enchia de alegria, de orgulho. Então, Besançon é um fator... para mim, único, né? Bem, Lausanne, né? Ultimamente eu vou todos os anos a Lausanne, né? Uma coisa que eu não podia imaginar. Essa é a cidade do mundo que eu mais visitei.
Nossa. fora do país. A capital olímpica, né? Capital olímpica. Hoje não podia ser diferente. Hoje é uma coisa que, pra mim é bacana Nelson. demais. Mas aí tu chega lá, tu tá com o teu time, né? E de fato, em termos de emoção, para mim mexeu muito comigo, tá lá, Lausanne, a forma como nos tratam, o time do Centro de Estudos Olímpicos do COI, Núria Pucci, Maria Bogner, né? Esse time nos trata de uma maneira de respeito, de consideração, de amizade verdadeira olímpica, né? Isso, essa forma, esse tratamento é extensivo ao meu time, à minha equipe, é bacana demais, né? E o terceiro, ele é curioso, né? Porque teve uma cena pré-jogos que fica marcada para mim, porque ela veio acompanhada veio uma foto e uma outra foto, né? Nós fizemos uma relação com o Felipe Pimenta, que é um profissional lá da Sorbonne, né? Para quem não sabe, é o local onde foi um congresso de inauguração do Comitê Olímpico Internacional, né? Em 1894. E a Sorbonne estava fechada durante os Jogos, por questões de segurança, período de férias, um monte de razões. Eu até fui visitar ali, mas pelo lado de fora, mas o Luiz esteve antes lá. E quando o Luiz foi, não estava fechado, né? E o Luiz fez algumas visitas, e o Luiz tira uma foto num lugar histórico, né? E ele encontra uma foto com o Coubertin passando naquele mesmo lugar, né? E era o lugar que eu queria estar, e eu estava através dele. Então são essas coisas, né, que fazem sentido para nós, né? É quando a gente consegue fazer que a tua extensão, né, as coisas que tu vai construindo, tu vive também, mas não só através de ti, o que multiplica, né, as tuas experiências, as tuas emoções, porque tu vive essas emoções também, como a Alessandra falou, através dos outros, né? E isso é o bom da gente criar essas relações que a gente vem construindo há muito tempo, né? Então esse para mim foi um momento, antes de eu ir, disse, pá, olha lá, o cara tá lá, e logo ele, né, cobertiniano na veia, né, mandando aquela foto. Então, esse é um terceiro momento. E aí, claro, como todos vocês, teria mais uma dúzia aqui para elencar, mas esses são os três elementos que eu queria destacar no momento. E assim, a gente, né, eu falei que ia ser pouco tempo, né? Falei. Com certeza. Eu tinha duas preocupações nisso. Ia ser pouco tempo e ia ficar um bate-papo que ninguém ia entender nada, porque tem muita piada interna. Mas eu acho que a gente está conseguindo explicar pro público. E a gente vai avançar só mais uns minutinhos. Porque, para mim, realmente, claro, a experiência de grupo, eu poderia falar que a experiência de grupo teve vários momentos marcantes, como o chulé do Christian, o fato da... Pronto, eu tô bom. O fato da... Quem é a Milena, quem é a Bruna? Quem é a Milena, quem é a Bruna? A champanhe. O telhado da nossa casa. O telhado da nossa casa. Que inundaram a casa. Poderia falar também de como a Laura gosta de ser uma pessoa generosa com as pessoas da Suíça. Se abaixar pra entrar no quarto. O Tasmania. O Taz. Então, assim, tem várias piadas internas que eu vou poupar vocês, e aí fica pra quem a gente se encontra nos corredores. Mas, claro, pra mim, eu tive vários momentos marcantes com vocês juntos. Acho que todos que vocês marcaram. O fato de eu estar lá antes, eu tinha uma sensação de uma responsabilidade gigantesca, porque eu ficava pensando assim, ó, nossa, tinha o pessoal aqui, né, do PUC Olímpica que estava dando um suporte, e a gente tinha que mandar conteúdo, fazer acontecer o PUC Olímpica, né? Era ali o momento de dar um start nele. Então eu estava naquela ansiedade, ia para algum local e visitava. Então esse momento sozinho foi muito ansioso, de parecer assim, bom, e depois vai vir o pessoal. Então eles estão me olhando, esperando para vir, e depois então eu criava, tenho certeza, mais ansiedade e expectativa, né? E eu acho que ter vivido essa experiência de rede social também, de produzir conteúdo, né? O PUC Olímpico, isso foi muito especial, foi muito importante para quando
quando chegou o grupo, aliás, me cornetaram quando chegou a equipe de comunicação do GPO, me falaram, agora nós assumimos a partir agora. Eu falei, agora eu tô aqui já há um tempo comunicando. Eu tô há horas comunicando, mas é isso que eu queria dizer. Então, quando a gente fala e tem muitas conexões que a gente pode fazer com lições, com experiências para alunos, né, que estão ouvindo, que vão pensar assim, qual é o papel do grupo de pesquisa, fazer pesquisa. E a gente no GPO sempre teve essa relação, né, de formar através da pesquisa, né? E essas experiências de viagem, elas são sempre os marcos transformadora. De chave. Ela é transformadora para muitas pessoas, né? Posso dizer assim, tenho certeza que eu já fui, né, picado várias vezes por isso. Eu comecei assim, né? Eu não comecei. A tua motivação, a minha motivação sempre foi essa, de poder viajar, ver coisas, e a pesquisa sempre me proporcionou isso. Então, tá vivendo isso realmente em grupo faz muita diferença. Mas dos jogos, especificamente, e aí a gente faz rápido, para mim foi ver ali o bronze da Raíssa Leal, e que eu tava lá, né? Tava ali do lado dela, vendo o quanto foi importante a equipe de apoio dela, que ela tava preparada, toda essa questão que a gente via em pesquisa, que eu ouvia a Fernanda, a Alessandra, todos os alunos falarem, eu tava olhando ali, viu, tá acontecendo, eles estão preocupados, ela tá ansiosa, ela tá realmente muito preocupada, e aí entender que essa nova geração de atletas, né, são muito psicoeducados, não tem nenhum problema tá ansioso, não tem nenhum problema dizer que tá nervoso, e vai encara, e sabe, tem as estratégias montadas com o seu psicólogo, enfim, com a sua equipe. Então, para mim, aquilo foi muito marcante, de estar ali, e eu acho que foi, assim, um momento realmente de êxtase, enquanto torcedor brasileiro, né? Então, foi muito legal mesmo. Eu queria resgatar um pouco do que tu trouxe da tua fala, da formação através da pesquisa, através de experiências internacionais, e deixo essa pergunta para vocês quatro, para a gente se direcionando para o final do nosso bate-papo. Como vocês percebem o papel dos Jogos Olímpicos na educação e na formação? Eu fazendo essa pergunta como uma aluna de educação física, mas também o impacto na sociedade. O que esse mega evento pode proporcionar na formação de todos nós enquanto pessoas, alunos, sociedade? E tu abriu agora, quantos minutos a gente tem? 2? É que eu quero ouvir a perspectiva de cada um, que cada um de vocês, vocês se complementam, fazendo alusão, vamos abrir a porta da esperança. Nossa! Fazer a justa menção ao nosso amigo Maui, né? Exato. Tem tanta coisa que a gente pode falar, né, Nelson? Acho que, pra mim, assim, vou abrir aqui, encaminhar, de repente, pra Abre você. o coração. É o que eu faço de pesquisa, né? Que é o quanto o esporte impacta na vida das pessoas. Né? Pra mim, isso é o que é mais interessante, o que impacta na vida daquele indivíduo, que depois é considerado atleta, o que o esporte impacta nele, e o que impacta na sociedade em geral. E assim, os jogos, eu e o Nelson, a gente tem desde muito tempo embates sobre essa discussão, né? A gente pode olhar ele por vários ângulos, né? E eu acho que isso é o que é interessante. Então, a gente pode olhar pela parte formativa, podemos olhar assim o quanto a experiência de estar no grupo me formou como pesquisador, né? E eu acho que não é os jogos diretamente, mas sim, é associado a esse evento. Então, os jogos têm tantas facetas, tantos pontos de contato, que ele realmente transforma muita coisa. E aí, obviamente, né, transforma para coisas boas e tem coisas ruins. Então, eu acho que esse, para mim, é um resumo. Eu não gosto da expressão, né, de que os jogos ou o esporte, ele é um reflexo da vida, essas coisas assim. Mas ele, de uma certa forma, ele realmente está ali representando muito do que é os dilemas, né, do que é os desafios que a gente tem. E é um evento, né, Nelson, pelo menos na era moderna, de mais de 100 anos. Então, obviamente, alguma coisa ele deve ter. O que tu acha? Absolutamente. Não, eu acho que é isso. Eu acho que eu me lembro desde pequeno, né? Eu também, quando tinha o pouco que a gente conseguia acompanhar dos jogos, até porque só tinha na televisão aberta, então eram pequenos recortes que a gente assistia, mas era aquela coisa que aí tu assistiu, no meu caso, basquete. O outro dia eu estava na Redenção, no caso, lá jogando. Tá? Esse impacto, num momento onde o esporte vem perdendo, o esporte tradicional vem perdendo espaço, é sempre uma injeção, né, de ânimo. Né? No âmbito da pesquisa, a mesma coisa.
cada vez que tu tem um evento como esse, acendem novas ideias, né? Tu estabelece novas redes, novas cooperações e a coisa se renova também. Então, acho que esse ciclo de 4 anos, na verdade, ele vem sempre com esse elemento também de renovação, né? De renovação do esporte, da sociedade, das pessoas que vivem o movimento olímpico. Eu acho que esse é o sentimento que eu tenho. Nós vamos ter uma fala final de despedida. Depois vai ter uma frase. Não só saber, senão eu já... Vai ter. Não, é isso aí. Não, acho que em termos de formação, a gente está falando de valores, de possibilidades de mudança. Eu acho que o esporte, ele traz isso, mas ele também, como o Luiz falou, traz a questão dos dilemas, né? Porque eu posso olhar para o lado negativo e transformar esse lado negativo, né? E como é que eu vou trabalhar a saúde mental no momento que é performático, né? A performance, ela não gera saúde, a não ser que eu tenha uma equipe de apoio, eu tenha uma estrutura, né? E eu acho que isso também o esporte traz. Não tenho dúvida que ele é transformador, né? Uhum. Mas é um espaço também para a gente reavaliar condutas, enfim, crise de valores que a sociedade vive. Eu acho que a gente tem um espaço de discussão que se abre também para isso. E claro, é uma alavanca, né? Sim. Com certeza, esportes, olhar lá que desde natação há 76 anos uma mulher participou, e aí a marcha atlética, tu vê esportes, né, voltando ou retomando, enfim, uma ascensão que a gente não tinha, né? Isso dá um gás, energias. Eu acho que é um processo que os jogos, enfim, o evento, né, o mega evento também nos traz, né, muita energia para retomar e, enfim, ampliar. Eu tenho alguma coisa para... Eu ia só contribuir também, assim, com a ideia do que isso pode trazer de perspectiva, assim, e contribuição para a sociedade, né? Porque eu acho que quando a gente olha para o esporte, quando olha agora para os atletas e os relatos que a gente teve dentro dos jogos, assim, né? E hoje com as redes sociais, com a comunicação, a mídia, tem bastante coisa, né, aparecendo. A gente vê aí trajetórias, assim, super importantes de muita responsabilidade, de muita dedicação, de muito empenho, de dificuldades que aparecem, né, e que tu tem que passar por obstáculos, da necessidade de um cuidado amplo, global, né, com as questões físicas, com as questões mentais, e eu acho que isso traz uma perspectiva para todas as pessoas da importância de a gente, em qualquer profissão, em qualquer trabalho, na formação, o quanto a gente tem que se dedicar, o quanto a gente tem que se esforçar, que nem sempre é fácil conseguir espaço, conseguir bolsa na faculdade, conseguir publicações, conseguir coisas que a gente tem visto, que a gente faz também na pesquisa, no nosso grupo, que isso exige tempo, exige dedicação. Então eu acho que o que tem de repercussão, assim, do esporte, e com todas essas figuras públicas aí também mostrando o trabalho todo que eles vêm fazendo para chegar onde eles chegam, isso a gente tem que levar pra gente também, em qualquer área, em qualquer profissão, e o cuidado que a gente tem que ter com a saúde mental, que eu acho que ficou aí para todos, não é só no esporte, em todas as áreas, né? A gente tem que cuidar dela pra gente poder fazer o que a gente quer fazer e viver uma vida com qualidade. Não, se vai dar certo ou se não vai dar, se vai ganhar medalha, se vai, não sabemos, mas que seja pelo menos o processo com qualidade para tomar boas decisões, para poder fazer bons julgamentos, né? Para ter qualidade na nossa vida. Então, acho que isso aí fica de aprendizado. Né? Fica de aprendizado. Espero que não, eu acho que teria tanta coisa para falar. Só dessa tua frase me veio assim para 2 exemplos. Ao mesmo tempo que a gente celebrou os streamings e o quanto eles impulsionaram vários perfis de atletas, a gente viu um monte de discurso de ódio, né, de chacota com relação, por exemplo, à australiana do breaking. Então, assim... Ao cabelo da Simone? Ao cabelo, porque ela tava, né, imagina, ela tem que estar bonita performando. E pra mim, né, eu acho que os jogos... que é bonita, né? A dupla do vôlei. Exato. Então tem tanta coisa nos jogos que a gente pode ficar aqui, obviamente, uns 4 programas, mas eu queria só fechar essa nossa roda e a gente encaminha pro final, daí tu encaminha. Por exemplo, pra mim, esses são os jogos da igualdade, né? Mulheres, homens, né? O mesmo número de participação, a delegação brasileira com muitas mulheres na frente. Muitos ouros femininos. E, por exemplo, pra mim, eu já não consigo mais estar num espaço que tem só homens. Então, por exemplo, eu tô aqui num espaço que tem mais mulheres do que homens, entendeu? Então, bravo! Então, essas coisas
é também os jogos mostrando, né? Ah, mas os jogos, né, no começo, BR de cobertura. Gente, no começo. Agora é outro. Agora olha o que os jogos estão fazendo também. A minha perspectiva muda, das pessoas muda. Ele vai lá, martela, diz, ó, é isso. Agora não tem mais espaço para outra coisa. Então, acho que é muito legal os jogos nesse sentido e o movimento olímpico num todo, né? Porque a gente fica focado no evento, mas o movimento olímpico ele é muito maior do que isso. E para fechar então o nosso bate-papo de hoje, a gente poderia ficar aqui muitas e muitas horas falando ainda, mas o ciclo olímpico ele é composto por 4 anos, né? Então vou pedir para vocês uma frase que resume esse último ciclo olímpico que vocês tiveram, encerrando agora em julho e entrando em Olimpíadas agora, né, pessoal? Porque vocês que ouvem o nosso podcast, vocês já sabem a diferença entre Jogos Olímpicos e Olimpíadas. Então, para a gente fechar, vamos resumir o nosso último ciclo olímpico em uma palavra, uma frase, como vocês preferirem. Quem começa? Ai, tô pensando aqui, né? Eu devia ter pensado antes, né? Tu já tinha pauta, né, Luiz? Exato, eu já tinha pauta. Eu abro aqui. Boa, nada como ser sênior. Só que daí eu preciso uma frase longa. Tá bom, a gente abre. Depois eu falo só uma... Eu falo a Vocês palavra. vão se complementar. A palavrinha. Tá bem, Porque assim, tá bem. para mim, o Luiz agora deu a deixa, né? Os Jogos Olímpicos é uma coisa, né? O movimento olímpico é algo muito mais amplo, né? O movimento olímpico é todos os dias em todos os lugares, né? E em alguma medida o que nós vivemos nesse ciclo, né, é justamente a ideia que o movimento olímpico quer, que a gente trabalha junto, a gente se desenvolve junto, que a gente busca entendimento dentro de uma ideia de paz, de tolerância, né? Então, por isso, eu deixo a minha mensagem final fazendo alusão ao todo aqui. Nós representamos uma instituição fantástica, né? A PUC é uma instituição fantástica, nós estivemos representando a PUC. Então, a PUC Olímpica, que nós mencionamos, o Luiz fez alusão várias vezes aqui, mostra que não era o GPO, não era o Luiz, não era eu, não era a Fernanda, não era a Alessandra, a Bruna, não eram os alunos que estavam lá, diplomados, era a PUC que estava lá. Pô, olha que peso bonito que nós carregamos, né, estando lá. Nós tivemos o orgulho de estar representando a universidade. E aí a universidade nos deu também a contrapartida de ter uma assessoria de comunicação constantemente conosco, desde o momento de fazer um logo, as artes, mas nos ajudando a elaborar as coisas, a planejar, a divulgar, a levar para a imprensa. Durante os jogos, a gente teve contato toda hora, a imprensa pedia alguma coisa, a gente precisava responder, assessoria de comunicação. Então, um timaço que ficou à nossa disposição. A gente tem o nosso grupo de comunicação que ficou aqui trabalhando também, fantástico. Então, só agradecer também a Escola de Ciências da Saúde da Vida. A gente tem orgulho, todos nós somos da Escola de Ciências da Saúde da Vida. Nós somos pela PUC, obviamente, mas nós somos da Escola de Ciências da Saúde da Vida. Então, em nome da nossa decana, né, Andréa Bandeira, obrigado aí também pelo apoio. Os nossos coordenadores, os 2 cursos envolvidos diretamente, né, Cristiano Dalforno, da Psicologia, né, Fernando? Acho que fala em nosso nome, nós todos damos aula também no curso de Psicologia. Coordenador da Educação Física, professor Fábio Sunier. Nosso agradecimento, porque para a gente poder ir, né, o pessoal da comissão coordenadora desses cursos ficaram trabalhando. Alessandro e o Rodrigo aqui, o grupo que é maior, né, da comissão coordenadora, eu não consigo elencar todos os nomes, que também ficaram dando suporte para ti. Pô, saber que tu não... Para que tu possa fazer o que tu fez e a gente relatou aqui, tinha mais um monte de pessoas torcendo por ti, dando suporte por ti, dando uma guarida para ti, para que essas coisas pudessem acontecer da maneira que nós relatamos aqui. Então, só agradecimento também aqui, a equipe da TL House, né? Grande Jô. Que vocês seguramente fazem isso, mas eu quero, até porque eu comentei com ele a segunda vez que eu vim, ele estava aqui na primeira vez. Ai, que legal. Pô, obrigado, né, por esse suporte, isso é bacana demais nas condições que a gente tem, poder saber, né, que a gente não estava sozinho. Boa, Nelson, obrigado. Show demais. Vai, Ali.
Pois então, acho que pensar no ciclo, né? Acho que foram 4 anos, né? Até porque a gente viveu esses 4 anos, né, Fê, com bem a pesquisa intensos. Bem intensos. Acho que a palavra intenso posso deixar para Fernanda, mas acho que foi um momento de muita persistência, de muita resiliência. Eu acho que a gente passou por adversidades, por momentos bem complicados, né? Dentro da pesquisa, dentro do grupo. Eu acho que isso mostrou a nossa cara também. O quanto a gente consegue vencer esses desafios. São obstáculos importantes que nos auxiliam a nos tornarmos pessoas melhores, profissionais melhores, mas acho que mais pessoas mesmo. Então, acho que foi um ciclo bem intenso, né? De muito empenho, de muita gente envolvida, querendo fazer essa diferença, querendo estar dentro desse processo. Então, e com muito obstáculo. Mas que faz a gente crescer, não tenho dúvida disso, né? A gente só se desenvolve quando a gente sai, né? Abre a nossa caixinha de Pandora, sai da zona de conforto. Não tem como. E a gente conseguiu também retomar, trazer, olha, viu? Aconteceu tal coisa, a gente consegue agora ver resultados a partir de relações até, em algum momento, estremecidas. Eu acho que isso foi bem importante para o nosso grupo, né? Enfim, acho que eu colocaria um ciclo de bastante empenho e desafiador. Muito bem. E aí, Fê? Bom, eu reitero então o que o Nelson também falou, agradecendo a todas essas pessoas, agradecendo o pessoal ali da comissão coordenadora da Psico, que foi super bacana e que me deu um suporte muito legal para que eu pudesse estar lá também. Então, o Cristiano, a Tatiana, a Roberta, a Carol, o Cris Raman, então foi muito bacana. Agradeço muito por me permitirem estar lá, né, nesse momento. Agradecer vocês. Segunda vez aqui também junto, né? Então, muito legal poder estar aqui e agora junto com o Nelson e com a Ali, assim, fazendo esse trabalho, esse momento de grupo aqui. Então, acho que também é muito bacana. E foi realmente esse período todo agora foi um período de bastante desafios, de muitos aprendizados, assim, né? E o que eu tiro de conclusão, né, depois de tudo isso, assim, é que o projeto Rumo Los Angeles está aberto. Partiu Los Angeles. Não vamos ter escapatória, Ali. Vamos ter que se organizar. Porque mesmo com as adversidades, vale a pena. Valeu. Então, vamos para a próxima. Muito bem. Eu vou e aí depois tu encerra, pode ser? Vai. Eu tô conscientemente na minha jornada, no meu ciclo olímpico desde 2022, que eu entrei aqui na PUC como estudante de educação física, entrei no grupo também no meu 2º mês de faculdade. Então o que fica pra mim é que a vida não dá saltos, que a gente precisa viver os ciclos e fazer uma construção coerente para chegar onde a gente quer chegar, e também que a vida é em sociedade, que a gente não vive numa ilha, que a gente compartilha. Então com certeza foi muito mais legal tu viver isso com o grupo, com as pessoas, totalmente, né? Então eu também fiz uma passagem importante nesse último ciclo olímpico, que eu saí de aluna, hoje eu sou professora também, que nem vocês. E vocês todos fazem parte da professora que eu sou hoje. Então, essa questão da vida não dar os saltos e a gente se complementar com quem a gente convive, aprender, trocar, é o que fica pra mim do meu ciclo olímpico. Boa, Bruna. Gente, eu assim... Não vou me estender muito, mas enquanto o Nelson falava, eu pensava, realmente o que fica é gratidão, agradecimento. Enquanto a Alessandra falava, eu ficava, não, é verdade, é resiliência, porque, a gente passou pela pandemia, nós tivemos as nossas enchentes, tudo isso, né, no ciclo olímpico. Aí depois a Fernanda, realmente é de transformação, ele é de vivência. Aí a Bruna traz o processo e para mim é tudo isso junto. Eu não tenho nem palavras para dizer o que foi esse ciclo, porque também foi um ciclo meu de entrada na universidade, né? Eu entrei aqui em 2020, entrei na segunda semana, estava já online. Então foi um ciclo, né, que e tem uma frase que o Nelson me disse uma vez, quando eu recebi uma oportunidade para ir trabalhar no Catar, e eu estava em dúvida. E é um pouco que fica essa dúvida às vezes no aluno, na gente, nas nossas escolhas, e a gente não sabe muito se a gente toma aquela decisão ou não. E aí, conversando com o Nelson aquela vez, ele me disse, tu não sabe o que vai acontecer. Tu não tem ideia ainda. Para te saber, tu tem que viver isso.
encarar isso, tomar essa decisão. E é com isso, né, com essa sabedoria que eu realmente encerro esse episódio, agradecendo demais a vocês. Foi muito, muito legal estar aqui. A gente poderia fazer outros, vocês sabem disso, mas o projeto continua, a gente continua com o nosso podcast. A gente vai ter agora muitos desdobramentos sobre Paris e já pensando, obviamente, nos próximos Jogos Olímpicos em Los Angeles, porque esse com certeza eu não vou perder. Assim, ó, Paris eu podia perder, mas esse não tem, é o meu sonho, sempre foi meu sonho, em Califórnia, Estados Unidos, então esse eu não vou perder, com certeza. E Luiz, os debates olímpicos seguem, né? Segue, não óbvio. Importa se tem jogos, se não tem jogos. Os nossos debates são a olímpicos. Olimpíada. Exatamente. Só pra quem sabe o conceito. Então tá, pra fechar, a Bruna bate aí como sempre. Valeu por mais super esse episódio de volta. Obrigado, gente. E assim a gente encerra mais um Debates Olímpicos. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Beijos. Obrigado.